Mateus 16, verso 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu peguei esse tema sobre intimidade, o véu se rasgou. Eu confesso que eu estava estudando algo e hoje Deus me direcionou para algo totalmente ao contrário do que eu estava estudando. E eu comentei com o Jason, eu falei, meu Deus, Deus sempre faz essas coisas. Mas nós estamos aqui porque nós precisamos obedecer aquilo que Cristo quer ministrar aos nossos corações. E quando esse tema é se falado sobre intimidade, sobre o véu se rasgou, no tempo em que nós estamos vivendo hoje é muito difícil falar sobre isso. Sabe por que eu digo? Porque intimidade é muito mais vivido do que falado. E no nosso tempo a gente quer mostrar muita intimidade. A gente quer postar muita intimidade. Só que intimidade, ela não se mostra. Intimidade, ela é vivida de fato. E quando a gente vive uma intimidade, é o próprio fruto da nossa intimidade que revela a nossa comunhão com Deus. Só que quando a gente vai ler esse versículo aqui, que Jesus vai dizer, olha, se alguém quiser, ele está dizendo aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vê que a gente pode separar esse versículo em 3 partes. A primeira ele vai dizer, olha, negue-se a si mesmo. A segunda ele vai dizer, toma a sua cruz e depois você me segue. Se a gente soubesse da importância do que Jesus está falando aqui nesse versículo, a gente reveria muitas atitudes da gente. A gente iria reverter muita coisa, muita atitude, muita fala nossa, que a gente fala que já não deveria falar mais. Só que a gente quer adequar o evangelho à nossa vontade. A gente quer adequar o reino de Deus com aquilo que é o meu desejo, aquilo com a minha vontade. Só que Jesus está dizendo isso aqui para os discípulos. Só que quando Jesus está falando isso, ele está falando já de resposta de uns versículos anteriormente. Você vai entender o porquê, porque eu vou chegar lá. Quando Jesus vai morrer na cruz, entenda isso daqui, porque quando a gente vai falar sobre o véu que se rasga, a gente está falando de um tempo que existia um sumo sacerdote, onde o povo não tinha contato com Deus. Aonde o povo não tinha acesso, existia uma separação de Deus com o homem. O pecado separava o homem de Deus. Existia um véu que separava o santo dos santos do santo lugar. Então todo ano o sacerdote fazia a expiação do pecado do povo. Chegava no templo e somente o sumo sacerdote poderia ultrapassar aquele véu para chegar à arca da aliança, que representava a presença de Deus. O povo não tinha acesso, não tinha contato, não sabia nem da grandeza do que Deus poderia fazer. Só que chega um tempo em que Deus vai tomar uma atitude que vai dizer, eu preciso quebrar isso. Eu preciso tornar eles filhos, porque até então nós não somos filhos. Consegue compreender isso? O povo não era filho, o povo não tinha acesso a Deus. Só que quando a gente vai falar sobre a morte de cruz, quando a gente vai ver que naquele tempo o povo era levado para o sacrifício, porque fazia alguma coisa que ia ser pendurado no madeiro, a gente pensa assim, vai pendurar e vai morrer de imediatamente. Não. O povo não morre de imediato. A morte não ia chegar na mesma hora que ele era pendurado no madeiro. Aquilo causava dor, aquilo causava agonia. Porque quando você vai estudar sobre isso, eles vão pendurar o crucificado sobre a cruz. E a morte vinha com o passar dos dias, porque a respiração começa a ficar lenta. Aí sabe o que o crucificado faz? Ele começa a colocar a força do corpo nos pés. Para quê? Para que ele possa respirar um pouco. Aí quando ele já não suporta mais a dor dos pés por causa dos pregos, ele começa a colocar a força sobre os braços. Por quê, Jéssica? Para ele conseguir respirar um pouco. E fica essa agonia. O momento da morte de cruz é um momento de agonia, é um momento de dor. Porque a morte só acaba quando todo o sangue já sai do corpo.
E enquanto isso eles estão lutando ali, tentando respirar um pouquinho. Só que quando quem manda matar aquele crucificado que estar ali, ele vai dizer: eu quero que ele morra hoje. Ele vai mandar um soldado pegar um pedaço de pau e quebrar os joelhos. Por quê, Jéssica? Porque quando quebra os joelhos, ele vai perder a força das pernas. Então ele não tem como mais revezar entre as pernas e o braço. E agora ele não vai aguentar mais o sufocamento e vai chegar à morte. É um momento de agonia. Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo: carrega a tua cruz. Sabe o que ele está dizendo? Carregar a cruz não vai ser fácil. Carregar a cruz não é um momento de lazer nem de diversão. Vai ter luta, vai ter prova, vai ter calúnia, vai ter todas as provas que chegar à frente. Mas ele está dizendo: vai ter recompensa no final. Sabe por que eu digo isso? Porque quem está subindo a cruz há 2000 anos atrás não era qualquer pessoa, embora tratado como se fosse. Porque Jesus sobe na cruz há 2000 anos atrás. Quem está olhando está dizendo: é bandido, ele merece ser crucificado. A terra está dizendo: ele precisa morrer. Está acusando ele de alguma coisa que ele não fez. Trata ele como alguém mortal, como se fosse só mais um. Mas deixa eu te dizer uma coisa: alguém que não merecia estar com vida, tem alguém olhando para Jesus e está dizendo: não merece estar com vida. Só que havia pessoas que não mereciam estar na terra. Escute isso. Existiam pessoas que não mereciam estar na terra. Ia para o madeiro, ia para a cruz e morria. Só que era a terra que estava exigindo algo deles. Eles foram para a cruz porque fizeram algo, cometeram alguma coisa de errado. Então a terra está exigindo e está dizendo: tu fez alguma coisa de errado, agora tu tem que morrer. E de fato eles iriam morrer, porque eles teriam que pagar com aquilo que eles fizeram. Só que deixa eu te dizer, só que naquele dia em especial, em que Jesus sobe o madeiro, ele já estava preparando o povo e estava dizendo: eu vou morrer, eu preciso ir, mas eu vou ressuscitar. Só que naquele dia não era o crucificado que merecia a terra, mas era a terra que não merecia aquele sacrifício. Eu vou reformular para tu entender isso daqui melhor. Todo crucificado, todo aquele que merecia a morte de cruz, a terra estava exigindo alguma coisa dele. A terra não merecia ele. Só que naquele dia que Jesus decide pegar a cruz, carregar um peso que não era dele, colocando uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, naquele dia em especial, era a terra que não merecia o sacrifício que ele estava se entregando na cruz. Ei, a terra não merecia, eu não merecia, a igreja não merecia o sacrifício que ele estava entregando. Oh, glória a Jesus. Quem olha para o sacrifício está dizendo: não merece viver, vai morrer mesmo. Só que Jesus é diferente. Ele oferece um sacrifício que ninguém merecia. Ai, meu Deus. Jesus se oferece em sacrifício. Agora ele está dizendo: quem é o sumo sacerdote sou eu. Ele está pagando pelo pecado e pelo preço de todo mundo. Ele está dizendo: agora não precisa de sumo sacerdote. Porque ele está dizendo: a terra não merecia, mas eu vou me entregar. A terra não merecia, mas eu vou me fazer maldição por eles. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo não merecendo, ele desce em terra.
mesmo ele não merecendo, ele está dizendo: eu vou abrir mão da minha glória. Mesmo a terra não merecendo, eu vou andar no meio deles, eu vou morrer no lugar deles. Mesmo não merecendo, eu vou colocar no lugar deles, vou andar como eles, vou sentir o que eles sentem. Ele não precisava fazer, mas ele fez. Ele não precisava se despir da sua glória, mas ele fez. Ele não precisava sair ao lado do Pai, mas ele fez. E fez por quê, Jéssica? Porque ele te ama, porque ele te rotulou como filho. Ele disse: eu vou descer, porque eu vou fazer deles uma nova criatura, eu vou fazer deles como filho. Aí quando você lê os versículos anteriores em que a gente leu, você vai ver que Jesus está expressando algo. Ele está dando uma resposta. Sabe por que eu digo isso? É uma reação que Jesus está tendo. Porque Satanás vai confrontar com Jesus através da boca de Pedro. Depois você pega a Bíblia e você lê, que eu não vou me estender. Pedro vai ser usado por Satanás para confrontar Jesus. Há um questionamento, só que esse questionamento vem direto de Satanás. Tanto que quando você vai ler o texto, Jesus vai dizer: aparta de mim, Satanás. Porque ele sabe que não é Pedro que está falando naquele momento. Ele sabe que é o próprio Satanás que está confrontando ele. Jesus não veio na terra à toa. Jesus não veio passear na terra à toa. Jesus não veio só para pisar, para dizer: eu estou aqui na terra e eu vim andar no meio deles. Não. Jesus, tudo que ele faz debaixo de um propósito. Tudo que Jesus faz, ele não faz em vão. Tudo que Jesus faz não é para te comprovar o que ele é, mas ele faz porque ele tem um propósito. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: olha, está confrontando, mas ele veio na terra. O pisar da terra de Jesus não é para salvar a si mesmo. Escute isso. O pisar da terra de Jesus não é para salvar a ele mesmo, porque ele não precisa. Mas o pisar dele na terra é para salvar a humanidade do inferno. Ei, tu tá num culto como esse, no culto de Santa Ceia, e eu vim aqui pregar para tua vida para dizer: ei, o que ele veio fazer na terra, ele sofreu no teu lugar, ele se entregou no teu lugar, ele carregou uma cruz, colocou uma coroa de espinhos no teu lugar, sabendo que você não merecia. Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabe porque está enviando. Ele sabe porque ele está levantando. Ele sabe porque está operando. Ele sabe porque ele está libertando. Jesus não faz nada em vão, meu irmão. Aí às vezes a gente chega e se pergunta a Deus o porquê. Ele sabe de todas as coisas. Aí a gente diz assim, ó: por que levanta algumas pessoas? Ele sabe porque ele levanta. Por que Jesus está curando ali? Ele sabe porque ele está curando. Por que Jesus está fazendo? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Jesus não faz nada em vão. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Porque antes de Jesus ser crucificado, Jesus já era rei por direito. Por quê, Jéssica? Porque ele era filho do Deus Criador de todas as coisas. Ele já era rei. Ele tinha o direito. Só que quando Jesus passa pela morte de cruz, agora Jesus, ele não é mais rei por direito, mas ele é rei porque ele merece. Ele agora é rei por merecimento. Merece a coroa que usa, merece o trono que senta, merece a autoridade que tem, merece a glória que possui. Se eu fosse você, eu já estava glorificando ao nome dele, porque eu não estou falando de qualquer rei, eu estou falando de um rei que tem propriedade para dizer: ele é um rei que merece operar o que faz, merece o que tem, merece a glória que carrega, merece as maravilhas que faz. Ele é um rei merecedor
de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus está dizendo: agora não é rei só porque tem direito, só porque é filho, não. Agora ele é rei, porque ele é merecedor do sacrifício. Ele pagou o preço, ele cumpriu o seu propósito. Oh, glória a Jesus. Esse foi o Deus que tu veio adorar. E o que a gente tem feito com a oportunidade que ele nos entregou. Porque quando Jesus vai morrer na cruz, se abre um convite. Como assim, Jéssica? Se abre um convite, ele morre, o véu do templo vai se rasgar e o convite é feito, é aberto para você ter intimidade com ele. E o que a gente tem feito mediante a isso? Qual tem sido o posicionamento diante do convite que ele tem nos entregado? Qual é o posicionamento que a gente tem feito diante do que ele nos entregou? Aí deixa eu te dizer uma coisa. Eu vim pregar para uma igreja que ama a mensagem da cruz, que ama estar aos pés da cruz. Porque se eu quisesse uma igreja que fosse levantar os braços para glorificar, eu ia pegar o microfone e ia dizer: tem porta aberta para a tua vida, tem chave que Deus vai te entregar, Deus vai entregar carro na tua mão. Não, mas deixa eu te dizer, não tem porta aberta não, a porta já se abriu lá na cruz. Ei, eu não vim te dizer que a porta vai se abrir, que Deus vai abrir a porta da tua vida. A porta já foi aberta na cruz, a porta já se abriu lá atrás. Ei, a porta já se abriu perante você. É porque nós somos a geração que nós queremos algo, porque a gente se preocupa que é aquilo que nos falta, mas o problema não é aquilo que nos falta, o problema é aquilo que eu não sou. A nossa geração confunde isso. A gente quer buscar por aquilo que ele nos pode oferecer, mas não, a gente precisa buscar por aquilo que ele é. Aí tem gente que reclama da porta, aí diz assim: a porta é muito estreita. Ah, irmão da glória, sabe por quê? Nem porta tu tinha, nem porta a gente tinha. Aí quando Jesus vai, morre na cruz, a porta é apresentada, é estreita e é pequena, é. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que a porta venha se adequar a nós. A gente quer que a porta se alargue conforme os meus desejos e as minhas vontades. E o Espírito Santo de Deus está dizendo: não, quem tem que se adequar à porta é você. Quem tem que diminuir para entrar na porta é você. Oh, meu Deus do céu. O problema é que a gente quer correr para entrar na porta, e não adianta querer se comportar com quem vai entrar na porta. Se chega no grande dia, a porta vai estar fechada. Aí chega naquele grande dia, vai dizer: mas eu preguei, mas eu cantei, mas Deus, eu expulsei demônio, eu cumpri a escala. Aí Deus vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Ei, o segredo não é correr, o segredo não é correr para alcançar a porta, o segredo é a resistência, o segredo é se diminuir para caber na porta, o segredo é negar a si mesmo para caber na porta. Afinal, o que conta não é estar somente aos pés da cruz, não. O que importa é saber quem foi que cumpriu o sacrifício. É saber o Jesus que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Só que a gente está preocupada se a porta está cabendo os meus desejos, se a porta está cabendo meus caprichos. Porque enquanto Jesus está sendo crucificado na cruz, tem dois povos ali no meio deles. Um povo vai olhar para Jesus e vai dizer: este é o Filho de Deus. Mas tem um outro povo que está dizendo assim: se tu és Filho de Deus, desce daí.
E a nossa geração é exatamente assim. Tem um povo que vai olhar e vai dizer: este é o Filho de Deus. Eu adoro pelo que ele é. Eu adoro não pelo que ele faz, não. Eu adoro porque ele é glorificado. Eu adoro porque ele é santo. Eu adoro porque eu não merecia, mas ele morreu para mim. Mas tem um povo que adora e está dizendo: se tu és de Filho de Deus, faz. Tem gente que vem adorar para dizer: se tu és filho de Deus, cura. Se tu és filho de Deus, faz alguma coisa. Só que enquanto a gente tiver apegado ao que ele faz, o cenário da nossa vida não muda. A gente precisa entender isso, que viver intimidade é no secreto só você e ele. Que para viver intimidade é mais do que eu mostrar aqui. É fácil eu vir pregar e dizer para você: ai, seja íntimo de Deus. Mas só Deus sabe quem eu sou no meu secreto. Só Deus sabe quem eu sou lá dentro, onde ninguém vê. Aí Satanás está tentando corromper o propósito de Jesus. Satanás está afrontando e está dizendo para Jesus: ah, se tu és filho de Deus, desce daí. Agora eu te pergunto, quem foi que disse que Satanás... Eu vou terminar aqui, eu não vou nem me alongar. Quem foi que disse que o inferno, que Satanás ficou feliz porque Jesus morreu na cruz? Eu estava de tarde estudando essa palavra e eu já ouvi tantas pessoas dizer isso, Karina. Ah, Jesus morreu e o inferno comemorou. Só depois dos 3 dias aí que ele viu que ele perdeu. Foi nada, irmão. Me comprova isso na Bíblia. O próprio versículo vai dizer, a prova maior, a Bíblia vai dizer, porque ele vai dizer para Jesus: salva-te de ti mesmo, salva você dessa cruz. O pavor de Satanás é que ele nem chegasse na cruz, porque ele sabia que ele já era derrotado. Então ele estava tentando corromper o propósito de Jesus na terra. Então ele vai começar a corromper e vai dizer a Jesus: salva, tu não é filho de Deus. Ele não queria que Jesus tocasse na cruz. Ele não queria que Jesus se entregasse e morresse. Ele está dizendo: tu é filho de Deus, rapaz. Esse povo aí nem merece. E a galeria não merece que você morra por eles. A IBBM Carvalho Ramos não merece que você se entregue por eles na cruz. Tu vai fazer isso por causa de quê? Jesus poderia até dizer: eu não vou morrer não. Ele é filho de Deus. Ele poderia dizer para Deus assim: olha, envia outro povo aí porque eu não vou morrer não. Mas não, ele sabia exatamente do propósito. Só que quando Jesus pegou na cruz, teve gente que já entendeu isso daqui. Isso aqui é profético sobre a tua vida. Satanás não queria que ele pegasse na cruz, mas quando Jesus toca naquele madeiro, quando Jesus carrega a cruz, era diabo perdendo. Quando Jesus toca na cruz, era o inferno recuando. Quando Jesus toca na cruz, era o diabo abrindo mão. Quando Jesus carrega a cruz, é Satanás dizendo: eu perdi. A minha autoridade vai se perder, não toca. Isso aqui é profético sobre a tua vida, porque quando Jesus se entregou, Satanás está recuando e está dizendo: eu não tenho mais autoridade sobre a vida deles. E por quê? Que a palavra de maldição tem mais importância do que a palavra de bênção sobre a tua vida. Essa semana eu estava conversando isso exatamente com uma pessoa. A pessoa desesperada: vai acontecer isso na minha vida. Eu falei: tu nem sabe o que vai acontecer. O nosso erro é que a gente põe a palavra de maldição à frente da palavra de bênção. Jesus está dizendo: ei, eu já morri na cruz pelo teu pecado. A maldição já foi quebrada. O inferno foi obrigado a recuar. Ei, o inferno foi obrigado a recuar. Ele está dizendo: ninguém pode amaldiçoar a quem Cristo já abençoou. Ai, meu Deus do céu, ele está dizendo: é bênção de Deus para a tua vida. A morte não pode te alcançar. Fica de pé comigo.
Escute isso. A morte não tem autoridade para tocar na vida de Jesus. A gente olha e pensa assim: a morte alcançou Jesus, alcançou nada. A morte não tem autoridade. Jason, me ajuda aqui. A morte não tem autoridade para tocar em Jesus. Aí a gente pensa: a morte matou Jesus, matou nada. Foi ele que se entregou. Eu vou repetir por causa desse glória que deu aí no meio. Não foi a morte que alcançou Jesus, mas foi Jesus que se entregou. Foi ele que se rendeu. Mesmo sem merecer, ele está dizendo: eu vou me entregar. Aí eu imagino a morte ao lado da cruz. Escute isso. Não se desliga não. Eu imagino a morte do lado de Jesus, do lado da cruz, olhando para ele, e ele está dizendo assim, ó: não posso te tocar. Imagina, irmão. A morte ao lado da cruz. Jesus está prestes a morrer, mas a morte está do lado da cruz e está dizendo assim, ó: eu não posso te tocar. Só para provar que isso aqui não é emocionalismo, mas tu veio adorar a um Deus em que a morte não tem autoridade sobre a tua vida. A morte não vai alcançar a tua casa. A morte não vai alcançar a tua família. Eu imagino a morte olhando para a cruz e ele está dizendo: eu não posso te tocar. Tu é maior do que eu. A morte está olhando exatamente para ele. Eu vou ser derrotada aqui. Eu não posso. Aí eu imagino a morte olhando. E agora eu posso? Aí Jesus está dizendo: agora não. Fica aí. Tu não tem ordem. E por que que a enfermidade está te parando? Por que que os decretos de Satanás estão te paralisando? Jesus está dizendo: quem dá a última palavra sou eu. O teu papel é somente confiar. O teu papel é somente obedecer. Mas quem dá a ordem é Jesus. Aí imagina a morte olhando. E aí, Jesus já terminou? Eu posso fazer meu papel? Aí eu imagino Jesus dizendo: ainda não, porque ainda eu estou curando, ainda eu estou libertando, ainda eu estou salvando, ainda eu estou levantando, estou arrancando. Ai meu Deus, eu estou arrancando os meus filhos da mão do inferno. Espera aí, eu vou continuar aqui. Eu só vou me entregar na hora que imagino a morte olhando e não pode tocar. A morte esperando Jesus tomar a decisão. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Agora chegou a hora, eu vou me entregar. Entenda, porque a Bíblia vai dizer que ele exatamente vai dizer assim, ó: está consumado. Ele se entrega. E o que havia separado a nossa vida dele, o pecado que era a separação da nossa intimidade com Deus, é quebrada naquela hora. É quebrada naquela hora. Ele está dizendo: agora eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Ei, tu não caminha sozinho. Jesus veio em terra. O povo viu um Jesus no madeiro, mas quando ele voltar, a gente vai ter o privilégio de ver um Jesus glorificado. Se tu tem mão para levantar, olha a oportunidade que o céu te deu. Virão um Jesus pregado no madeiro, mas nós veremos um Cristo glorificado. Ei, aos pés da cruz tem fogo, aos pés da cruz tem renovo, aos pés da cruz tem glória, tem providência, tem cuidado.
todos eram filhos de Deus, era nada. Ninguém era filho de Deus. Jesus era filho unigênito. Ele era o único filho de Deus. Só que agora ele vai morrer na cruz, ele vai se entregar. Só que deixa eu te dizer uma coisa, mesmo no nosso tempo, tu acha que todos são filhos de Deus? Não são não. A Bíblia vai dizer que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que fazem a minha vontade. Jesus está à procura e dizendo: cadê os meus filhos que fazem a minha vontade? Porque agora eu não sou filho unigênito, mas eu me tornei um filho primogênito. Porque tu é filho, você é filha. Ei, ele se entregou para te tornar filho de Deus. Aí o povo está olhando para Jesus na cruz. Jesus vai dizer: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que Jesus está dizendo? Ah, se eles soubessem o porquê que eu estou me entregando aqui. Era para tornar eles filhos. É para tornar eles filhas, filhos de Deus. Ei, tu não é qualquer um. Tu tem um pai. Você tem um pai que enviou o seu único filho para tornar ele primogênito, para dizer: ei, você é meu filho. Eu tenho me agradado de ti. Eu amo você. Jesus está dizendo: você é especial demais para mim. A minha igreja é especial demais. O que eu quero é relacionamento. Está consumado. Agora tu tem livre acesso. Tem livre acesso. Tem livre acesso. E se tu veio manifestar a